Vamos investigar um dos temas mais antigos e debatidos no campo religioso, a fundação da Igreja Católica. Durante séculos, esta instituição tem sido o alicerce central da fé cristã, com bilhões de seguidores ao redor do globo. Mas quem realmente está por trás de sua criação? Foi apenas uma manifestação simples de fé cristã ou existe algo mais obscuro em seus alicerces? Existem teorias que afirmam que a verdadeira criação da Igreja Católica está cercada de mistérios, conspirações e decisões políticas secretas. Será que o que nos contaram ao longo dos séculos é a verdade ou apenas uma parte dela? Prepare-se para mergulhar na narrativa dos segredos do controle do poder que perduraram por milênios. Mas afinal, quem realmente fundou a Igreja Católica? Ao investigar, a história oficial nos diz que a Igreja Católica tem suas raízes firmemente estabelecidas no solo do cristianismo primitivo, uma crença surgida do legado de Jesus Cristo e seus apóstolos. Após a crucificação de Jesus, seus discípulos espalharam seus ensinamentos por todo o Império Romano, enfrentando uma brutal perseguição e constantes desafios. Durante séculos, o cristianismo foi visto como uma seita rebelde que desafiava o poder de Roma e as religiões pagãs que dominavam a época. Mas aqui é onde a história se complica. Como um pequeno grupo sem poder militar ou político conseguiu sobreviver e prosperar, eventualmente se tornando a religião oficial do império mais poderoso do mundo. Foi apenas o carisma da mensagem cristã que possibilitou esse ascenso? Ou houve forças ocultas operando nos bastidores para mudar o futuro da religião? Um dos personagens mais significativos nesse processo foi o imperador Constantino, cujo papel na consolidação da Igreja Católica permanece cercado de controvérsias. Antes de sua ascensão, o cristianismo estava fragmentado em diversas crenças e interpretações. Muitos teólogos e historiadores acreditam que Constantino viu na fé cristã uma oportunidade de unir o império sob uma única religião, que poderia fortalecer seu controle sobre as vastas e turbulentas províncias de Roma. Constantino não era apenas um imperador, era um astuto estrategista político. Seu famoso Édito de Milão, emitido no ano 313 d.C., garantiu a liberdade religiosa em todo o Império Romano. Porém, o verdadeiro ponto de inflexão ocorreu no Concílio de Niceia, realizado no ano 325 d.C. Nesse concílio, Constantino convocou bispos de todo o império para discutir a uniformidade da doutrina cristã. Foi aqui que nasceu o embrião da Igreja Católica, como a conhecemos hoje. Mas por que Constantino, que anteriormente adorava deuses pagãos, decidiu retornar ao cristianismo? Ele realmente se converteu após sua famosa visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvia? Ou tudo não passou de um plano cuidadosamente elaborado para usar a fé cristã como uma ferramenta de controle? Documentos antigos e relatórios políticos sugerem que Constantino pode ter manipulado as crenças dos primeiros cristãos para consolidar seu poder. Alguns especulam que ele não via o cristianismo como uma crença espiritual, mas sim como uma estratégia política e um instrumento de controle social. Durante o Concílio de Niceia, muitas doutrinas cristãs alternativas foram declaradas heréticas e proibidas, enquanto se estabelecia uma doutrina oficial da fé cristã. Aqui surge outro mistério. Quantas dessas decisões foram influenciadas diretamente pelo imperador, moldando a religião de acordo com seus interesses? Constantino e os líderes cristãos da época lançaram as bases de uma instituição que não só sobreviveria, mas também prosperaria durante milênios. As teorias da conspiração sugerem que a Igreja Católica foi, desde o princípio, um projeto político criado para centralizar o poder em Roma e manter o controle sobre as massas. Alguns afirmam até que os ideais de fé e salvação foram manipulados e distorcidos
para servir aos interesses de uma elite. Sob essa perspectiva, a verdadeira criação da Igreja Católica não foi um ato divino, mas o resultado de decisões políticas pragmáticas e talvez até obscuras. E então a pergunta que ressoa pelos corredores da história: foi Constantino o verdadeiro fundador do catolicismo, ou havia algo ou alguém por trás dele manipulando os fios dessa poderosa instituição? A resposta a essa pergunta nos leva a uma complexa rede de conspirações, segredos e acordos ocultos. Os católicos emergiram como a força mais poderosa na religião do Ocidente, mas a que custo? O seu poder se baseou em interesses ocultos, escondidos sob o véu da fé, ou sua origem foi realmente inspirada por uma missão divina guiada pelos ensinamentos de Cristo e seus apóstolos? Enquanto o Concílio de Nicéia consolidava a doutrina oficial da Igreja, muitos acreditam que havia forças mais poderosas do que o imperador Constantino envolvidas na formação da Igreja Católica. Para alguns teóricos da conspiração, o surgimento da Igreja como uma instituição organizada não era apenas o resultado de um imperador visionário, mas de influências ocultas que trabalharam nos bastidores para moldar a história de acordo com seus interesses. De acordo com essas teorias, antes mesmo de o cristianismo se consolidar, sociedades secretas e ordens misteriosas já estavam operando para obscurecer a ideia de que o cristianismo era utilizado como uma ferramenta política para unificar o Império Romano. A hipótese sugere que existiria uma rede de influências fora da Igreja, envolvendo não apenas figuras políticas, mas também grupos secretos que buscavam controlar o destino do Império e, consequentemente, o curso da história. Alguns afirmam que esses grupos ocidentais seriam precursores de sociedades que se destacariam na história, como os Templários e até mesmo os Illuminati. Contudo, os vínculos entre essas sociedades e a Igreja começam muito antes de sua ascensão ao poder. Os escritos ocultos e apócrifos sugerem que o cristianismo original continha elementos esotéricos derivados de tradições místicas anteriores, como o gnosticismo e o culto aos mitos pagãos. No entanto, essas ideias foram reprimidas no Concílio de Nicéia, onde foram escolhidas as doutrinas mais convenientes para o controle imperial como base do cristianismo. Além disso, há evidências de que certos rituais e símbolos utilizados pela Igreja ao longo dos séculos têm origens pré-cristãs, o que levanta a questão de se a fé cristã foi adaptada e moldada por essas forças ocultas para servir a um propósito maior e mais obscuro. Alguns historiadores apontam o uso de símbolos antigos, como o símbolo da cruz, que teria sido utilizado muito antes do cristianismo em rituais pagãos, associados ao poder e à morte. O cristianismo, como o conhecemos, transformou as crenças antigas? Os defensores dessas teorias sugerem que a criação da Igreja Católica foi, em parte, um esforço para eliminar as ramificações mais perigosas de doutrinas primitivas que enfatizavam a autonomia espiritual e a conexão direta com o divino, as quais foram suprimidas enquanto a Igreja se tornava o único intermediário entre Deus e os homens. Isso consolidou não apenas o poder religioso, mas também o político da instituição. Um dos maiores mistérios envolvendo a criação da Igreja está relacionado ao desaparecimento de certos textos antigos durante o processo de unificação da doutrina cristã. Muitos evangelhos escritos que não se encaixavam no novo modelo oficial foram declarados heréticos e destruídos. Alguns desses textos, como o Evangelho de Tomás e o Evangelho de Maria Madalena, ofereciam uma visão de um cristianismo muito diferente do que foi canonizado pela Igreja Católica. Esses escritos ressurgiram apenas séculos depois, desafiando a narrativa tradicional da Igreja e sugerindo que a verdadeira mensagem de Cristo foi intencionalmente suprimida.
Outros teóricos destacam a figura de Pedro, o apóstolo que a Igreja Católica considera seu primeiro papa. Acredita-se que a escolha de Pedro como a primeira pedra da Igreja foi uma obra cuidadosamente orquestrada para legitimar o poder da instituição. Afinal, por que a Igreja não escolheu Paulo, cuja influência na difusão do cristianismo foi imensa? Alguns afirmam que a escolha de Pedro serviu a interesses específicos, porque ele era visto como uma figura mais maleável, alinhada aos objetivos de Constantino e dos primeiros líderes da Igreja. Esse controle sobre as narrativas e a eliminação de ideias divergentes consolidou a Igreja como a fonte única de verdade, tanto espiritual quanto política, dentro do Império Romano. Assim, enquanto o cristianismo se tornava a religião dominante, aqueles que questionavam ou desafiavam o poder da Igreja foram rapidamente silenciados. O que realmente estava em jogo era, assim, um cristianismo original que poderia ter sido uma ameaça ao status quo. E se for assim, quem estaria interessado em moldá-lo para que servisse a seus propósitos? Essas perguntas nos levam a considerar um cenário ainda mais intrigante. A Igreja Católica, desde suas primeiras fundações, foi projetada para ser uma ferramenta de controle sobre a fé, a política e o destino de milhões de pessoas em todo o mundo. O surgimento da Igreja pode ter sido apenas o primeiro passo de um plano muito maior, orquestrado por forças que ainda operam nas sombras até os dias de hoje. Com a Igreja Católica estabelecida como a principal autoridade espiritual do mundo ocidental, sua relação com o poder temporal, os governantes e a aristocracia se tornou cada vez mais complexa. Uma das características principais dessa relação foi o uso da religião como um mecanismo de controle social. Para alguns teóricos da conspiração, o cristianismo não foi apenas adotado por reis e monarcas. Foi projetado para reforçar seu poder e garantir a submissão das massas. No centro dessa teoria está a noção de que a Igreja e os imperadores romanos forjaram uma aliança baseada no controle da narrativa religiosa. A doutrina cristã, embora projetada para ser a religião oficial do Império, teria sido alterada para assegurar que as pessoas acreditassem na necessidade de uma hierarquia social rígida, com o imperador ou, mais tarde, com o Papa no topo, legitimado por Deus. Um dos episódios mais emblemáticos dessa aliança entre a Igreja e o Estado foi a chamada Doação de Constantino. Segundo a lenda, o imperador Constantino, antes de sua morte, teria concedido vastos territórios e poderes ao Papa Silvestre e à Igreja de Roma. Este documento foi utilizado durante séculos como justificativa do poder da Igreja, concedendo-lhe não só autoridade espiritual, mas também poder político e territorial. No entanto, séculos depois, no pleno Renascimento, o documento foi revelado como uma falsificação. Mas se foi falso, quem o criou e com que propósito? Para muitos teóricos, a falsificação da doação de Constantino é evidência de uma conspiração bem organizada dentro da Igreja para assegurar seu domínio sobre o mundo cristão. Quem esteve por trás dessa manipulação? Alguns especulam que foi uma facção secreta dentro da própria Igreja que, ao ver a oportunidade de ampliar o poder temporal da instituição, orquestrou um fraude. Outros afirmam que o papado sabia da falsidade do documento, mas o usou deliberadamente para reforçar seu controle sobre os monarcas europeus. Essas conspirações se aprofundam ao examinar o papel da Igreja na coroação e destronamento de reis. Desde os primórdios da Idade Média, o papado possuía a autoridade para legitimar a realeza, realizando coroações que eram vistas como manifestações da vontade divina. Essa prática levanta uma inquietante pergunta: se a Igreja tinha o poder de coroar reis, até que ponto controlava os destinos das nações?
Um exemplo clássico dessa interferência é o caso do Sacro Império Romano Germânico, onde o imperador era coroado pelo Papa, estabelecendo uma simbiose entre o poder temporal e o espiritual. No entanto, essa relação nem sempre foi pacífica. Houve vários momentos em que os papas e os imperadores se enfrentaram em uma luta pelo controle supremo. Um dos exemplos mais famosos foi a questão da investidura no século XI, quando o Papa Gregório VII excomungou o imperador Henrique IV, que foi obrigado a se submeter ao poder papal no famoso episódio da Caminhada de Canossa. Mas essas disputas poderiam ter sido parte de uma conspiração maior. Há teorias que afirmam que essas lutas entre papas e imperadores eram, em muitos casos, encenações políticas para manter a população calma e distraída dos verdadeiros mecanismos de poder. De acordo com essas teorias, tanto a Igreja quanto os monarcas colaboraram em segredo, cada um desempenhando seu papel na manutenção da ordem social que garantia seus interesses. O controle da educação e da cultura também foi uma das ferramentas mais poderosas da Igreja durante séculos. A única fonte de conhecimento para grande parte da população europeia era a própria Igreja, que controlava as escolas e universidades. A Escola Palatina, criada por Carlos Magno e supervisionada por clérigos, é um exemplo de como a educação foi utilizada para promover ideias da Igreja e garantir que o conhecimento secular estivesse alinhado com a doutrina católica. Além disso, os escribas, responsáveis pela transcrição de textos, desempenharam um papel crucial na preservação e disseminação do conhecimento. No entanto, muitos acreditam que esses monges não se limitaram a transcrever textos religiosos, mas também alteraram sutilmente, eliminando ou modificando passagens que poderiam desafiar a autoridade da Igreja. Esse controle sobre o fluxo da informação permitiu à Igreja não apenas moldar a fé das pessoas, mas também influenciar o pensamento filosófico, científico e histórico em toda a Europa. Os defensores medievais dessa teoria sugerem que a Igreja escondeu muitos textos e conhecimentos que poderiam ter mudado o curso da história. Manuscritos heréticos, obras de estudos científicos que contradiziam a opinião da Igreja e até mesmo escritos filosóficos que desafiavam a hierarquia estabelecida foram sistematicamente destruídos ou apagados. Um dos casos mais conhecidos é o de Galileu Galilei, que, ao propor uma visão heliocêntrica do universo, foi condenado pela Inquisição. Mas a Igreja realmente acreditava que a teoria heliocêntrica era herética, ou havia interesses mais profundos em manter a visão geocêntrica, que reforçava a ideia de uma hierarquia divina com o Papa no centro? Seja por meio da falsificação de documentos, da manipulação da narrativa histórica ou do controle do conhecimento, a Igreja consolidou seu poder ao longo dos séculos, estabelecendo uma aliança duradoura com as elites governantes. Mas a pergunta continua: foram essas ações parte de um plano deliberado para controlar o destino da humanidade? À medida que a Igreja Católica se estabelecia como uma instituição dominante, não apenas controlava o destino político das nações, mas também teve um profundo impacto na vida diária das pessoas. O poder da Igreja ia muito além de questões espirituais, estendendo-se ao controle e mudança cultural de como os indivíduos viam o mundo e como interagiam com ele. Uma das ferramentas mais efetivas que a Igreja utilizou para manter o controle foi a Inquisição, uma instituição criada para identificar e erradicar a heresia. Embora muitos conheçam a Inquisição como uma série de tribunais destinados a perseguir bruxas e hereges, seu verdadeiro objetivo, segundo os teóricos da conspiração, era manter a população sob controle e garantir que qualquer desafio à autoridade da Igreja fosse rapidamente silenciado.
Durante os séculos XI e XII, a Inquisição, sob a liderança de dominicanos e franciscanos, estabeleceu uma rede de espionagem e vigilância por meio de muitos processos, levando a tempos brutais de repressão em que indivíduos foram forçados a confessar delitos que não haviam cometido, com tortura física e psicológica sendo utilizada para obter essas confissões. Esses métodos extremos eram justificados pelo medo da heresia, que poderia minar a autoridade da Igreja e, consequentemente, manter a ordem social. No entanto, há teorias que sugerem que a Inquisição foi além de uma mera ferramenta de controle espiritual. Para alguns, a Inquisição representou uma estratégia deliberada para eliminar qualquer forma de pensamento crítico que pudesse ameaçar a autoridade da Igreja. Livros e manuscritos que questionavam a doutrina oficial foram queimados e muitos intelectuais foram silenciados. Alguns dos textos perdidos durante esse tempo poderiam ter oferecido uma visão alternativa da religião e da história, desafiando as verdades estabelecidas pela Igreja. Além da repressão direta, a Igreja também utilizou a censura e a propaganda para moldar a percepção pública. Através da arte e da literatura, promoveu uma cosmovisão que apoiava seus interesses. Na pintura, por exemplo, foram usadas imagens de santos e milagres que reforçaram a ideia de intervenção divina e a necessidade de um intermediário terreno, o Papa, para alcançar a salvação. Durante o período do Renascimento, a Igreja também foi responsável por financiar obras de arte e arquitetura tão grandiosas como a Basílica de São Pedro e as obras de Michelangelo. Embora hoje essas obras sejam admiradas por seu valor artístico e histórico, alguns afirmam que sua função principal era promover a magnificência da Igreja e consolidar seu poder perante a população. Essa ostentação de riqueza e poder ajudou a criar uma imagem de autoridade e legitimidade que desafiava qualquer crítica. Outra estratégia crítica utilizada foi a manipulação de festividades. Datas religiosas e celebrações pagãs foram adaptadas e incorporadas ao calendário cristão para facilitar a conversão de pessoas que já tinham suas próprias tradições. Por exemplo, a celebração do Natal foi situada no mesmo período das festas do solstício pagão, e a Páscoa coincidiu com festividades pagãs da primavera. Essa integração de rituais antigos ajudou a suavizar a resistência e a criar uma cultura cristã que parecia natural e inevitável. Mas a influência da Igreja não se limitou apenas à Europa. A expansão europeia no século XV levou a Igreja a intervir em novas terras, como as Américas. A conversão forçada dos povos indígenas e a imposição da fé cristã foram acompanhadas de violência e opressão. A missão de converter os pagãos frequentemente servia como justificativa para a colonização e o saque de terras. No entanto, há quem afirme que o controle social da Igreja não era uma consequência acidental, mas o resultado de um plano meticuloso para garantir sua sobrevivência e domínio. A Igreja sabia que a única maneira de manter seu poder era adaptar e moldar a sociedade ao longo dos séculos. Assim, suas ações podem ser vistas como uma estratégia deliberada para criar uma ordem mundial que funcionasse de acordo com seus interesses. Ao longo dos séculos, a Igreja desempenhou um papel crucial na formação da sociedade ocidental. Seus métodos de controle e influência social ajudaram a moldar a visão de mundo de milhões de pessoas. Mas, se olharmos além da fachada de santidade e moralidade, podemos nos perguntar até onde a Igreja estava disposta a ir para preservar seu poder e que segredos ainda permanecem ocultos, escondidos sob a superfície da história oficial.
Ao explorar as complexidades da influência da Igreja Católica ao longo dos séculos, chegamos a uma encruzilhada que pode desafiar nossas percepções mais básicas sobre a história. O poder e o controle exercidos pela Igreja não eram apenas consequência de seu cargo, mas, segundo algumas teorias, foram o resultado de uma estratégia deliberada para moldar o mundo segundo sua imagem. Na Baixa Idade Média e durante o início da Era Moderna, a Igreja enfrentou novos desafios à sua autoridade com o surgimento de movimentos reformistas e crescentes críticas ao seu poder. A Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero e João Calvino, representou uma ameaça significativa à hegemonia da Igreja. A ruptura que se seguiu não só dividiu a Europa religiosamente, mas também destacou a fragilidade da autoridade papal diante de uma resistência organizada. Nesse período tumultuado, algumas teorias sugerem que a Igreja começou a adotar métodos mais sutis para manter sua influência. A Contra-Reforma e o estabelecimento dos jesuítas se destacaram como estratégias para restaurar e ampliar a influência da Igreja, com um foco mais diplomático e intelectual na educação e conversão pacífica, em vez do uso direto de força. Mas especula-se que, além dessas estratégias visíveis, existiam manobras mais secretas e esotéricas. Os Illuminati, uma sociedade secreta que surgiu no final do século XVIII, são mencionados nessas teorias como uma possível facção que operava nas sombras, buscando influenciar o destino da humanidade. Frequentemente associados a teorias sobre o controle e a manipulação por elites ocultas, alguns teóricos sugerem que, embora os Illuminati geralmente sejam vistos como uma entidade separada da Igreja, sua ascensão pode ter sido uma continuidade dos esforços para garantir que uma elite dominante mantenha o controle sobre a narrativa histórica e o destino político. Além disso, a recente descoberta de documentos e registros, como os encontrados no Arquivo Secreto do Vaticano, levanta novas questões sobre o papel da Igreja em eventos cruciais da história mundial. Esses documentos, que por muito tempo foram considerados inacessíveis, podem conter evidências que questionam as narrativas históricas estabelecidas e revelam uma trama de controle e manipulação que se estende até os dias atuais. O verdadeiro clímax dessa teoria conspiratória talvez resida na ideia de que a criação e a evolução da Igreja Católica foram apenas o início de uma estratégia de longo prazo para controlar não apenas a espiritualidade das pessoas, mas também sua compreensão do mundo. Se a Igreja realmente moldou o curso da história a serviço de seus próprios interesses, então as perguntas que surgem são profundas. Quais são as verdadeiras intenções dos líderes e instituições que moldam nossa visão da realidade? Em que medida estamos cientes das forças que atuam nos bastidores sobre nossas crenças e decisões? O mistério da criação da Igreja Católica, com sua complexa rede de interesses políticos, sociais e espirituais, deixa muitas perguntas sem resposta. Olhar para o passado é crucial, pois é importante lembrar que a verdade pode ser mais complexa e inquietante do que as versões simplificadas da história que nos são apresentadas. A história que conhecemos é apenas uma camada. Há muitas outras que podem mudar nossa compreensão do que realmente aconteceu. Chegamos ao final desta jornada de pesquisa sobre a criação da Igreja Católica e suas complexas redes de poder e influência na narrativa histórica. O que exploramos revela um panorama intrigante, onde a verdade e a ficção frequentemente se entrelaçam, deixando-nos a nos questionar sobre o que é real e o que pode ter sido manipulado. Compartilhe suas opiniões e teorias nos comentários abaixo. O que você acha sobre a influência da Igreja ao longo da história? Você acredita que há mais verdades escondidas, esperando para serem descobertas?
Não se esqueça de conferir e se inscrever no canal Segredos Bíblicos 360 para mais histórias e teorias que desafiam o convencional. Obrigado por nos acompanhar. Aqui o mistério continua e a busca pela verdade nunca termina. Fiquem atentos para mais revelações e continuem questionando o mundo ao seu redor. Até a próxima.